Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente iniciar uma nova série essa semana. Essa semana nós vamos falar sobre o alicerce da saúde emocional e espiritual. E hoje nós vamos começar com a Sentinela da Alma, o episódio de hoje. A sentinela da alma traduz a imagem de um guarda, de um vigilante em cima das muralhas de uma cidade. Na nossa vida, essa guarda é o discernimento que protege a nossa mente e o coração. Imagine uma cidade murada na antiguidade. O coração é o palácio real e a mente é o portão. Se a guarda do portão dorme, o palácio é invadido sem luta. Vamos entender o que é o discernimento. No dicionário, discernimento quer dizer o seguinte: ela é a capacidade de distinguir, separar ou julgar o que é certo e o que é errado, o que é melhor ou, em determinada situação, o que é pior. Nosso carro-chefe da semana vai ser Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E Provérbios 4, 23. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje em dia temos muitos problemas emocionais que são causados aqui, por não filtrarmos na nossa mente, por não termos discernimento. O discernimento ele funciona como um filtro nas nossas vidas, de dizer o que é bom, o que não é bom, a julgar o que é certo, ao que não é certo, a distinguir o certo do errado, a fazer uma separação dessas situações, o que vai ser bom e o que não vai ser bom. E quando a mente ela está fechada, quando ela não está de guarda, né, como um sentinela, coisas ruins acontecem. Mas aqui nós vamos aprender a como blindar a nossa mente, a como deixar com que a nossa mente fique enraizada no que, no que realmente importa, que são as Sagradas Escrituras. É através dela que a nossa mente se cura para que os nossos sentimentos eles sejam transformados. Lembra? Eu sempre digo, a gente absorve pelas nossas janelas, né? Absorve pelas nossas janelas porque ficam mais perto do cérebro, por isso que ficam mais perto do cérebro. Nossos olhos e o nosso ouvido, a boca fica mais distante, por quê? Para a gente falar pouco, para a gente falar menos. Mas os nossos olhos e o nosso ouvido está ligado diretamente bem próximo ao cérebro, porque é para a gente entender mesmo que os nossos olhos, os nossos ouvidos funcionam como janelas. E é aquilo, o que eu tenho alimentado as minhas janelas? Será que eu tenho alimentado de coisas boas? Será que eu tenho alimentado de coisas não tão boas? E isso vai influenciar diretamente no nosso sentimento, entende? Pessoas que assistem muita violência, muita coisa ruim, acaba se contaminando com aquilo. Seja se contaminando para querer participar daquilo ou se contaminando entristecido daquilo. Aquilo acaba abatendo, deixando a gente entristecido, fraco, sabe, deprimido. Você pode ver que nós somos a geração mais deprimida que existe. A geração de 2020 para cá. 2020 não, 2020, vamos pegar de 2020 não. Pegar um pouco antes. 2015 para cá. Somos a geração mais deprimida que existe. Porque somos bombardeados todos os dias. Você liga o jornal,
fulano matou fulana, homicídio, feminicídio, asticídio, tudocídio. Acontece todos os dias em todos os locais, não é só aqui no país, são em todos os locais. É guerra não sei o quê, é tráfico de não sei o quê, é não sei o quê de não sei o quê. Tudo é para tirar nossa energia. Eu já nem vejo mais noticiário. Eu fico sabendo depois. Depois que eu fico sabendo. É uma forma de eu me blindar. Eu sei a minha fraqueza. Eu sei aonde eu vou cair. Então, para eu não cair pecando, pensando, tem que morrer mesmo, não sei o que lá, matou bandido, tem que morrer mesmo. Não é assim. A gente tem que pensar que toda alma para Cristo Jesus, ela é importante. Ontem, conversando com uma irmã em Cristo, no WhatsApp, a gente estava falando sobre uma outra pessoa e a gente tem que orar pelas pessoas, orar uns pelos outros. Por que o orar uns pelos outros? Independente da pessoa. Porque o nosso caráter é o caráter de Cristo. Então, por termos o caráter de Cristo, nosso papel é esse, independente da pessoa merecer ou não. E a nossa oração não é pelo merecimento. Jesus, ele não morreu na cruz pelo nosso merecimento. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar do nosso pecado. E assim nos dá uma vida nova tanto aqui quanto uma vida nova no reino. E é isso. Ou eu me amoldo, ou então desce, né? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É no coração que se gera o sentimento. E o sentimento, ele vira o quê? Uma ação. Mas se a mente ela não estiver filtrando tudo que vai entrar no nosso coração, vai entrar um monte de maluquice, um monte de coisa ruim. Por isso devemos filtrar nossa janela as nossas janelas, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Por isso temos dois, porque a gente enxerga mais para falar menos. Aqui um pai compartilha a sabedoria prática com o seu filho, contexto de Provérbios capítulo 4, como foi dito ontem, enfatizando que a sabedoria não é apenas intelectual, mas um caminho de vida, uma escolha de vida, que exige retidão e foco. Sabedoria exige foco. O coração, no hebraico, a palavra leb, representa o centro das emoções, da vontade e do intelecto. Aqui o texto ele sugere que o coração ele é uma nascente ou uma fonte de onde flui a existência. Se a fonte estiver poluída, o rio da vida também estará. Lembra quando a gente fala sobre a sua boca fala o que o coração está cheio? É exatamente isso. Se o teu coração está cheio de coisas ruins, sentimentos ruins, coisas ruins, é só coisas ruins que a gente vai refletir. Agora, se o nosso coração está voltado para o Senhor, se a gente está se abastecendo das coisas de Deus, se a gente se abastece de coisas boas, se a gente for ver um bom filme, se a gente for ouvir uma boa música que exalte a Deus, que fale do amor, que fale de coisas boas, a gente está se preenchendo de coisas boas também. Então, no nosso coração nasce tudo que vai reger o nosso contexto de vida, entende? Então, quando eu entendo que, como é que eu posso dizer? Quando eu entendo que eu preciso saber o que está entrando nas janelas da minha vida, para eu reger os meus sentimentos, as coisas mudam de figura. Aplicação prática. Filtre o que você assiste, ouve e lê. Se uma informação gera ansiedade, raiva demasiada, sua sentinela
Sua mente precisa barrar essas entradas, precisam retirar. Jesus, em um contexto, ele diz o seguinte: se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Melhor entrar cego sem um olho no céu do que pecar. Se o seu braço te faz pecar, arranca. É melhor entrar maneta no céu do que, né, pecar. Então, existem certos tipos de noticiário, de coisas que a gente vê e que influenciam no nosso sentimento. Por isso, o sentinela, a mente, ela deve estar sempre blindada, sempre em alerta, sempre aqui, ó, aqui, ó, bang, 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 aqui não entra aqui não olha esse post aí, não olha esse post aí, minha irmã, isso aí vai te inflamar. Meu irmão, não olha isso daí, meu irmão. Isso não só para entrar coisas, como eu posso dizer, noticiários, filmes e coisa e tal. Até mesmo o irmãozinho que tá ali de olho na irmãzinha, ou o rapazinho que tá de olho na mocinha, sabendo que ela é casada, sabendo que ele é casado, mas fica ali, ó. Ficaria melhor do meu lado. Do lado dele não é muito bom, não. Tá fazendo o que com ele? Tinha que estar comigo, não tinha que estar com ele, não. Davi, quando falou para Salomão, quando deixou para Salomão a sabedoria, ele deixou pensando nesses percalços que aconteceram com ele. Então, por isso devemos blindar a nossa mente para quando olharmos, ou ouvirmos, ou lermos, a gente não se inflamar. E não deixar com que aquele pensamento vire um sentimento ruim dentro da gente e se torne uma ação ruim. Entende? Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está no seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mau tesouro que está em seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Faz parte do sermão da planície. Jesus ensina sobre a ética do reino, incluindo o amor aos inimigos e a árvore que é conhecida pelos seus frutos. Jesus usa a metáfora do tesouro ou depósito, coração, que acumulamos interiormente, acaba transbordando em nossas palavras. A fala é um diagnóstico do estudo da alma, ou seja, geramos o pensamento gerou uma emoção que não é boa, e aí saíram palavras malditas. Palavras que muitas das vezes vão ser mal interpretadas. Por isso devemos levar para a sentinela antes de falar. A boca, a mecânica humana de Deus é surpreendente. A boca, ela fica entre o cérebro e o coração. Se o coração processa algo antes de levar para o cérebro, a boca vai falar um monte de besteira. Agora, se o coração manda para o cérebro maquinar ali, saber o que ele vai falar, para depois sair pela boca, aí as coisas mudam de figura. Coisas boas podem sair, diálogos bons podem sair. E aí, ter proveito. E por isso que a gente deve se abastecer da palavra do Senhor. O abastecimento da palavra é justamente para quê? Para que nossas almas e o nosso coração e a nossa mente sejam um só, alinhados. Porque é aquilo que eu leio, aquilo que eu leio, eu absorvo, e aquilo que eu absorvo, eu gero um sentimento, e aquilo que eu gero no meu sentimento vão ser as minhas falas e vão ser a minha ação também. Por isso devemos cuidar, refrear a nossa língua. Aplicação prática. Observe seu vocabulário em momentos de estresse. Suas palavras constroem ou destroem? Elas revelam o que você tem estocado nos últimos dias dentro do seu coração.
Eu costumo dizer ao meu marido o seguinte: quando a gente vai falar, quando a gente está acalorado, né, aqui dentro de casa, conversando, e alguns pontos a gente tentando alinhar os nossos pensamentos, eu falo para ele o seguinte: você já se escutou falando? Se escuta falando. Depois que você ouvir como você fala e as coisas que você fala, aí depois a gente senta para conversar, tá? Porque enquanto a gente estiver assim acalorado, não dá pra gente conversar não, senão vai ser embate. Nem eu e nem você. E aqui não tem que ser nem eu nem você. Somos um casal, então tem que ser o melhor para os dois. Aqui a gente dialoga muito. Nosso diálogo sempre é em torno das escrituras sagradas. Eu louvo a Deus por isso, porque eu sempre pedi a Deus para eu estar casada com um homem ao qual eu pudesse falar do Evangelho, que a gente pudesse ter uma comunicação sadia referente às escrituras sagradas. Ontem, na nossa leitura bíblica, que a gente tem feito todos os dias, né? A gente leu Gênesis capítulo 3 e 4. E foi muito interessante, porque tem partes ali que se a gente não prestar atenção, a gente se esquece. E por isso a gente tem que estar em contato constante com a palavra, para justamente a gente se blindar. E assim a gente ter um relacionamento saudável, tanto com o nosso cônjuge, né, tanto com a sociedade. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui no canal tem vídeo sobre as obras da carne. Aqui pelo menos tem homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunho, que é fofoca, calúnia, né? Tem bastante informação aqui embaixo. Jesus confronta os fariseus sobre a pureza ritualística. Ele explica que a verdadeira impureza não vem de lavar as mãos, mas vem de dentro do nosso coração. Vem daqui, ó. Os maus desejos, eles são maquinados e calculados aqui dentro. E são eles é que nos fazem cair e tropeçar. São os nossos maus desejos. Porque é aquilo. A mente, ela sabe o que é bom, ela sabe discernir o que é certo e o que é errado. Mas o coração não. O coração não é um cérebro. Ele é um órgão só de sentimento, não de pensamento, de reflexão. O texto reforça que o pecado e os comportamentos destrutivos não são acidentes externos, mas decisões que germinam no interior. A sentinela falhou antes mesmo da ação. Aqui, quando Jesus está falando esse sermão, essa pregação, né, para essas pessoas, Jesus ele está dizendo o seguinte, ó, se está gerado aqui, aqui já falhou. Ou seja, por isso devemos blindar aqui primeiro para depois gerar o sentimento. É justamente por isso. Porque se a boca fala o que o coração está cheio, o que você tem alimentado o seu coração? Qual é o alimento que você está trazendo para a sua vida? O que você tem abastecido? Lembra lá de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fala tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável. Se houver algo de excelente nisso, pensem nessas coisas. É por isso que Paulo trata tanto a mente da gente, porque na nossa mente é que geram os sentimentos. Por deixarmos a nossa mente vazia, os nossos sentimentos eles ficam corrompidos. E é triste isso, porque a gente viver só de emoção, de sentimento, não condiz com a vida do cristão. O cristão, ele vive uma vida racional, como dito lá em cima em Romanos capítulo 12.
Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus, que se esforce em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, o culto ele é feito com razão, não com emoção. E esse culto é feito e revelado todos os dias. Não é só os domingos que eu vou na igreja que eu presto culto ao Senhor. Não, eu presto culto ao Senhor todos os dias, nas minhas renúncias, nas minhas nos meus dizeres não, todas as vezes que eu pego, tem uma coisa que eu sei que vai inflamar o meu sentimento, eu retiro da minha vida, eu desligo, faço igual o Paulo Júnior, desliga, heresia, desliga, desliga, vai ler a Bíblia. E é isso. Vai se preencher daquilo que realmente importa. Vai ficar se preenchendo de feed de notícia? Morre. 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 Daqui a pouco você não sabe nem distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus e o que é do homem. Você não vai saber nem discernir. Por isso que devemos estar em constante busca pela sabedoria, pelo entendimento espiritual, dentro da leitura bíblica. Porque isso aqui, gente, é um manual para a nossa vida. É um manual que diz como nos comportarmos com nossos cônjuges, um manual que nos diz como nos comportar como igreja, um manual como me diz como eu me comportar como mulher, um manual que te diz como você se comportar como homem. É um manual para nossas vidas e principalmente para a convivência social. Aqui é onde está a raiz de toda a coisa boa desse mundo. Porque se você ficar no blogueirinho e fala, vou sambar, fica sambando, só sabe mostrar e bumbum. Mas um conteúdo mesmo não tem. Nenhum. Você pergunta qual é a razão da fé dela. Ah, minha fé é pelos meus filhos, minha fé é pelo meu marido, não tem fé intitulada em Deus, fundamentada. Não sabe nem quem é Deus, se bobear. Sabe porque fala, Deus é o criador do universo. Mas e a intimidade? Não existe. Aplicação na prática. Identifique a raiz de um comportamento ruim. Não tente apenas parar de agir mal. Cure o pensamento que gerou essa ação. Curar as feridas do coração. Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Um hino de Davi sobre a onisciência, onipresença e o cuidado criativo de Deus. Diferente dos outros versículos que foca na nossa guarda, este é um convite para a inspiração divina, para a inspeção divina. Davi aqui reconhece que nem sempre conhecemos nossas próprias motivações ocultas. Ou seja, convide a Deus para ser o guarda e o sentinela dos seus pensamentos. Não para você ficar de folga e não guardar, mas para ele te ajudar a combater esses maus sentimentos que geram do nosso coração e que querem sair pela nossa boca. Ele nos ajuda a administrar e assim a gente conseguir verbalizar, falar. Aplicação na prática. Tire momentos de silêncio e oração para autoexame e pergunte-se: por que me senti tão incomodado com aquele comentário? Deixe que a verdade exponha as suas áreas de sombra. Para a sua saúde, mente e sentimentos, cuidar da sentinela da alma, o coração, a mente, tem um impacto direto no equilíbrio emocional e mental. Redução da sobrecarga cognitiva. Ao filtrar estímulos negativos, você evita o esgotamento mental. Estabilidade emocional.
Quando o coração está guardado, as circunstâncias externas não determinam a sua paz. Ontem, eu conversando com uma pessoa e ela disse assim: caramba, ai, parece que a fulana sabe o momento exato quando eu vou descansar. Porque ela começa a fazer bagunça, ela começa a fazer barulho, ela começa a gritar, e isso me incomoda de um tal jeito. E eu tentando falar para ela, então, entende a outra pessoa. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Ah, mas é meu momento de descanso. Eu entendo, entendo perfeitamente. Mas é aquilo, não são os barulhos exteriores que vão mexer com o seu interior, entende? Porque dentro do seu interior já habita algo maior, e é o Senhor. E é Ele quem te dá paz. É Deus quem dá a paz pra gente. E é isso. E eu falando com ela e ela, não, que eu quero descansar, que não sei o quê, não tem momento de paz. Enfim, é complicado. É de se entender que a pessoa quer descansar e fica o barulho. Mas é aquilo. É, eu não posso me contaminar pela atitude do outro, entende? Se me faz mal, eu saio, vou dormir na rua, vou para dentro enfim, tranco a porta do carro, do quarto, boto o ventilador no talo para fazer barulho, mais barulho que a outra pessoa, e é isso, gente. Sempre tem um jeito, sempre tem uma forma. A gente não fica sem ter uma válvula de escape. Deus sempre dá uma válvula de escape. O autoconhecimento. A prática do Salmo 139, versículo 23, previne o acúmulo de traumas não processados e ansiedades sufocadas. Uma higiene mental. Tratar o pensamento como a raiz da saúde evita que sentimentos tóxicos como a amargura, a inveja, se tornem doenças psicossomáticas. O coração não é um órgão muscular, mas o centro da vontade, intelecto e emoção. O texto, em hebraico, sugere uma vigilância militar. Se a fonte, coração, estiver poluída, todo o rio, a vida, né, será uma vida tóxica. Identifique hoje qual o pensamento invasor tem tentado passar pelos portões do nosso sentimento. Peça a Deus para sondar as suas motivações reais. Guardar o coração não é isolamento, é prioridade absoluta para preservar a essência da vida. A sentinela da alma não é uma barreira de isolamento, mas um filtro de qualidade. Eu coloco aqui no meu ouvido, é porque vocês não veem. Aqui dentro tem um filtro, tanto aqui quanto aqui. Tem 2 filtros aqui instalados, aos quais, dependendo da pessoa que vai falar comigo, eu ativo o filtro e eu fico só deixando a pessoa falar. E aí eu vou filtrando o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai ser bom e o que não vai ser bom. E tem pessoas também que, pelo amor de Deus, só a boca parece até uma latrina. Sai nada de proveitoso. Aí a gente ora por ela. A gente deve orar por essas pessoas. Não estou dizendo que não devemos dar atenção, não devemos ajudar. Estou dizendo que devemos filtrar, saber o que é bom que vai entrar para nossas vidas e o que não é bom. O que não for bom a gente retira. E o que a gente vê que não é bom para a pessoa, a gente ajuda. Não estou negligenciando de forma nenhuma. O coração, ele é a fonte da vida, como descrito em Provérbios. O coração é o propósito da nossa identidade, como dito em Lucas. O coração é a origem das nossas ações, como dito em Mateus. O coração precisa de manutenção divina constante, como dito em Salmos. Vigiar a mente é a melhor forma de governar a vida. Quem não cuida do que entra,
não terá controle sobre o que sai. Por isso a gente deve ler, ver, ouvir, administrar, filtrar para o nosso coração, ver o que é bom, retirar o que não é bom, jogar fora e ficar com o que é bom. E é isso. E tá tudo bem. Nem tudo que as pessoas falam deve ser levado a sério. Nem tudo que as pessoas vivem deve ser levado a sério. Eu preciso filtrar e ver o que é bom e o que não é bom. Ter o discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é a capacidade de distinguir, separar ou julgar o que é certo e o que é errado. O que é melhor em determinada situação, o que vai ser bom e o que não vai ser bom. Por isso Deus deu a capacidade do cérebro ter o discernimento. O discernimento é para separar, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, e por aí vai. E eu vou vivendo a vida desse jeito, separando o que é bom, o que presta, o que não presta, para lá na frente o Senhor ser exaltado na minha vida. E junto com a exaltação de Deus na minha vida, eu ter paz, tranquilidade, sossego, ter uma boa consciência, sabendo que o quê? Essas separações as quais eu fiz foram em prol de um bem maior, que é a minha saúde mental. Hoje vivemos uma era mais doente intelectualmente e emocionalmente. Homens matando mulheres porque não querem perdê-las, mulheres matando homens porque não aguentam viver sem eles, fazendo feitiço, amarração para tentar ficar com a pessoa. A que preço? A que custo? Entende? Por isso devemos tratar da nossa saúde mental através de medicina, quando é o caso, de estudo da palavra, que é o estudo da palavra que vai ajudar a gente a ter o discernimento do bem e do mal, do que é certo e do que é ruim, e nisso termos uma vida mais tranquila. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te dou, Pai, porque a tua misericórdia é grande. Pai, iniciamos no dia de hoje uma busca para alicerçarmos a nossa mente no Senhor. Seja, Pai, o nosso guarda, o nosso sentinela maior para nos ajudar a filtrar os nossos pensamentos, a filtrar aquilo que é bom, aquilo que não é bom, ter discernimento, como o Senhor mesmo diz na palavra. Que possamos, Pai, aprender cada vez mais do Senhor e assim modificar o nosso caráter, modificar o nosso ser e sermos pessoas amadas e cuidadas pelo Mestre, o nosso Mestre, Deus e Cristo Jesus. Toma, Pai, cada um aqui hoje em tuas mãos, ajude-os em seus medos, em seus anseios, em suas preocupações, os desafios da nossa mente que a gente encontra, Pai, todos os dias. Que não caiamos, Pai, mas que a nossa mente esteja como um sentinela junto do Senhor, em guarda, para que os nossos sentimentos sejam moldados pelo Senhor e não por nós mesmos. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.